pode até me criticar quanto a isso, talvez você que me assiste aí pode me chamar de herege. Mas eu entendo o seguinte, na minha concepção, o texto fora do contexto deixa de ser palavra de Deus. E aí, gente, tudo bem? Estamos chegando para mais um podcast em frente. Que prazer ter você aí conosco, você que nos acompanha, você que está chegando agora aqui no nosso podcast, seja bem-vindo. Nós estamos aqui para trazer para você, para compartilhar com você conteúdo bíblico, conteúdo teológico, com a maior qualidade possível para que possamos juntos crescer aí na fé, para que possamos juntos enfrentar as batalhas da fé e também as falsas doutrinas, tá bom? Olha só, hoje nós temos o prazer imenso de ter aqui conosco Pastor Rony, foi meu professor no seminário também. Uma alegria muito grande tê-lo conosco aqui. Pastor, seja bem-vindo. Renan, Flaviano, eu quero começar agradecendo. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Eu acho que vocês estão sendo muito felizes na construção desse conteúdo. A gente precisa utilizar a tecnologia para a gente levar boas coisas, né? A gente tem tanta coisa ruim aí rolando nas redes sociais, Sim. Enfim, e nós podemos usar isso aqui como uma forma de levar o evangelho, levar coisas boas, ou as boas novas, né? Sim. Para aqueles que podem nos assistir aí. Então, me sinto honrado, privilegiado de estar aqui com vocês e de estar aqui falando para quem está nos assistindo. Me sinto honrado e vamos em frente. É isso aí, em frente. O pastor Flaviano também está aqui para enriquecer nossa conversa aí, pastor. É isso aí. Fala, galera, beleza? Ó, hoje... o pessoal que tá acompanhando tá vendo o nível que o nosso podcast tá indo, hein? Tão novinho, um bebezinho ainda, mas já estamos começando com peso. É um prazer, pastor. Eu tenho certeza, né, que essa noite vai ser, que esse momento nosso aqui vai ser de grande crescimento. Com certeza. Pessoal, o pastor Rony, ele é especialista na área de interpretação bíblica, tá? Mas antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, que eu acho que é um tema muito importante para os tempos que a gente vive, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre você, né? O seu testemunho de conversão, como o senhor chegou a Cristo, o senhor nasceu na igreja, né? A gente já não sabe desses detalhes aí, né? A gente gostaria de conhecer um pouco mais o senhor aí antes da gente entrar propriamente dito no tema. Perfeito. Isso é muito bom. Acho que todos nós temos uma história, né? Sim. Eu não nasci em um lar cristão, não cresci dentro da igreja. Pelo contrário, eu cresci no mundo, né? E eu tive muitas experiências do outro lado, né? E eu me converti, eu gosto de dizer que eu fui convertido pelo Senhor de uma maneira até interessante. Eu trabalhava num supermercado, Renan e Flaviano, aos meus 16 anos. E eu entrei como menor aprendiz e saí de lá com os 18. Sim. E havia uma operadora de caixa que ela sempre me convidava para ir numa igreja evangélica. E eu sempre dizia para ela que eu não iria, porque eu teria medo de, quando eu chegasse lá, o pastor fizesse uma oração e eu caísse endemoniado. Né? E também eu tinha aquele pensamento que o pastor também ia pedir para mim dinheiro. Né? Então eu sempre falava com ela assim, olha, eu não vou por causa disso, e ela insistia por inúmeras vezes eu dei essa negativa. Até Sim. que um determinado dia, por insistência dela, ela estava me convidando tanto, e eu acabei indo com ela na igreja. E sabe que quando eu cheguei lá, pastor Flaviano, eu fui surpreendido, porque eu não caí endemoniado na hora da oração, né? E também não pediram dinheiro para mim, né? Me deixaram muito à vontade. E depois desse dia, eu comecei a frequentar essa igreja com ela, e ela me apresentou o evangelho, e depois disso nunca mais saí. Eu confesso para vocês, eu não tinha interesse de ser pastor, né? Mas eu entendo que isso acontece quando Deus vai nos chamando através da caminhada. É natural esse processo, né? Sim. E eu estou no pastoreio e no pastorado há 3 anos. Eu sou um dos pastores na Igreja Batista de Confissão Reformada em Belo Horizonte. E quem divide comigo lá o púlpito é o pastor Marco Antônio, que eu conheci no seminário, também foi aluno do mestre Marcos Paulo. E a gente caminha junto desde a época do seminário. Inclusive fundamos esse ministério juntos, que nós vamos fazer agora 4 anos de existência. É isso. Bênção pura, bênção pura. O senhor é casado também, né? Perfeito. Sou casado com a Bárbara, né, a minha digníssima esposa. Conheci ela na igreja. Sim. Né, eu e a Bárbara, nós temos uma longa história junto. Acho que talvez daria um podcast. Se a gente fosse contar aqui, daria um episódio exclusivo para a gente falar. Mas eu tenho a Bárbara como uma companheira e um presente, né? A escritura diz que quem encontra uma esposa
encontra, né, um presente de Deus. Sim. E a Bárbara, para mim, é uma mulher idônea que tem caminhado ao meu lado, tem me fortalecido, me apoiado no ministério. E eu acredito que o Senhor sempre vai colocando pessoas do nosso lado para nos ajudar na caminhada. E a Bárbara, né, e uma esposa, sempre é bem-vinda, é uma daquelas pessoas que o Senhor coloca para, às vezes, te encorajar nos momentos difíceis, porque a gente sabe, né, pastor Flaviano e Renan, que o ministério não é fácil. Sim, sim. Então a gente precisa estar cercado de pessoas boas e ninguém melhor do que as nossas esposas para nos dar esse apoio. Tenho 2 filhas, a Maria Isabela, que está fazendo 15 anos, fez 15 anos agora no dia 15, e eu tenho a Ana Elisa, que vai fazer 17 no dia 30. Bênção pura. Então, 2 aí, essa é a família Costa. Desde já, muito Benção obrigado, demais. né? Muito obrigado, Bárbara, as meninas aí, por liberar o pastor Rony para estar nesse tempo precioso aqui conosco. Bom, Perfeito. bora falar sobre interpretação bíblica. Bora Vamos falar. lá, vamos lá. Tô ansioso. Por que nós devemos interpretar a Bíblia, pastor? Essa é uma pergunta importantíssima de ser feita e que eu acredito que a resposta ela não é tão obscura assim. Eu quero responder essa pergunta de uma maneira bem simples. Renan, Flaviano, por que interpretar a Bíblia? Eu diria que nós precisamos interpretar a Bíblia porque a Bíblia é um livro. E como qualquer livro que nós lemos, nós precisamos entendê-lo e compreendê-lo. Tem uma frase interessante do Agostinho, que ele diz o seguinte: por meio de homens, Deus nos fala, e por modos humanos, porque falando, assim nos chama. Nós precisamos entender que a Bíblia é um livro. Sim. E o fato da gente simplesmente ler um livro não significa que nós já compreendemos o que está nele. E toda leitura, eu parto do pressuposto que toda leitura ela precisa conduzir à prática. E o que me leva do ponto teórico até a prática é exatamente a interpretação. Porque se eu não entendo o que eu leio, como está escrito lá em Atos capítulo 8, na conversa de Filipe com o eunuco. Sim. O eunuco estava lendo uma passagem das Escrituras, o profeta Isaías, e Filipe é levado até ele, e quando ele escuta aquele eunuco lendo essa passagem, ele faz essa pergunta para ele: você entende o que você lê? Isso Sim. nos mostra, pastor Flaviano, que o fato de eu simplesmente ler a Escritura não significa nada se eu não entender o que está sendo dito. Se a gente caminhar um pouquinho mais nessa passagem, nós vamos perceber que a resposta do eunuco é exatamente isso. Como que eu posso entender se não tem quem me explique? Sim. E aí a gente precisa entender ali a palavrinha explicação, que ela dá a ideia de interpretar. Como que eu vou entender o que está sendo lendo se eu não interpretar? Então, quando a gente continua na passagem, o Filipe, ele explica as Escrituras para aquele eunuco, e o texto diz claramente que ele, a partir de Isaías, lhe apresentou Jesus. Sim. Então veja que eu percebo, pastor Flaviano, que talvez ele fez aquela caminhada nas Escrituras. Olha, o que Isaías está falando aqui, ele se cumpre nisso, nisso e nisso, conduzindo ele à pessoa de Cristo. Então, essa é uma resposta bem simples. Nós precisamos interpretar a Bíblia porque a Bíblia é um livro. Claro que a gente precisa também entender que quando eu estou falando de que a Bíblia é um livro, a gente precisa entender a natureza da Escritura. A Bíblia, ela é um livro humano e divino. Sim. Do ponto de vista divino, nós sabemos que a Bíblia é um livro inspirado, infalível, inerrante e suficiente. Nós falamos aqui de 4 doutrinas bíblicas no que diz respeito à natureza da Escritura. Mas quando a gente fala da Bíblia como um livro humano, nós precisamos entender que o processo pelo qual Deus nos deixou a sua revelação se deu através de escritos. E o Espírito Santo, nós entendemos que a Escritura como um livro inspirado, o Espírito Santo conduziu os autores. E ele não conduziu os autores de uma maneira mecânica, como muitos pensam, que é a ideia de que a inspiração, que o Espírito Santo anulou totalmente os escritores bíblicos. Pelo contrário, nós reformados entendemos que a inspiração se deu de forma orgânica, ou seja, natural. O Espírito Santo ele não anulou a capacidade, o estilo e nem as escolhas de usos gramaticais, expressões da época para que escrevesse o texto bíblico. O Espírito Santo os conduziu, os guiou dentro da capacidade que cada um tinha. É aquela ideia que as pessoas têm de, ô Isaías, escreve aí.
Né? Exato, Isaías, exato. escreve aí. Não Perfeito, foi assim. Perfeito. Né? Ou então aquela de ficar ouvindo. Exato. Ditado E verbal, né? essa ideia, né, da inspiração mecânica, vamos dizer assim, ela se assemelha muito mais com uma espécie de psicografia. Sim. Né? Então a gente entende que os autores bíblicos eles estiveram envolvidos no processo de escrita. Logo, a Bíblia é um livro humano porque ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, como diz 2 de Pedro 1:20. E é interessante que esse costume, né, essa ideia de ler a Bíblia de uma maneira superficial acaba se tornando a mãe das heresias. Sim, Né? sim. Acaba se tornando a mãe das heresias, porque não há um entendimento correto, não há entendimento de que a Bíblia primariamente foi escrita para um povo, né? Existiam ouvintes primários que tinham uma cultura, leitores primários, né? O escritor da época que tinha uma cultura, que tinha todo um aparato de situações diferente da nossa. Perfeito, né? Perfeito. E você falou uma coisa que é muito, muito importante, que a ausência da interpretação é que produz a maioria das heresias que nós temos hoje. Então, nós podemos perceber que as heresias que nós tivemos no passado, que nós temos hoje, elas, em sua grande maioria, elas surgem do texto bíblico, mas de uma interpretação errada do Sim. texto bíblico. Então, a gente pode dizer que a mãe de todas as heresias é exatamente a falta da boa interpretação das Escrituras. Com certeza. Com certeza. É isso, eu tô vendo o pastor falando aqui e eu acho que você já tá adiantando uma pergunta que nós organizamos para fazer para você aqui. A leitura da Bíblia hoje, né? O leitor moderno, na verdade, ele tá muito longe dos leitores originais, né, pastor? Totalmente. E eu acredito que você lida com isso na sala de aula, a gente lida com isso no púlpito, que para se instruir, para pregar ou para ler a escritura, nós temos que transpor aqueles abismos que a gente fala, Perfeito. né? Linguístico, Sim. o temporal, o cultural. E aí vai uma pergunta que você já começou falando, só pra gente emendar isso. Com certeza. Existe, então, interpretações corretas e existe interpretações falhas da Bíblia. Podemos dizer assim? Podemos dizer isso. Você pode explanar isso? Podemos dizer isso. O interessante que você falou, Flaviano, o John Stott ele tem um livro que eu acredito que ele ainda não tenha sido traduzido para o português, é Entre Dois Mundos, né? O título do livro. E ele trabalha exatamente essa ideia, que o papel do pregador, né? Eu estou usando aqui a figura do pregador, mas isso aqui que nós vamos falar pode ser usado também para o próprio leitor, né? Sim. A gente, como pregador, né? Você, pastor Flaviano, o Renan como professor de escola bíblica, nós também lemos a Bíblia. Sim. Né? Até porque a gente precisa entender que todo leitor, ele é ao mesmo tempo um leitor e intérprete. Ok? Então a gente precisa ter isso em mente. Então o John Stott ele traz essa ideia nesse livro, porque ele fala que o papel do pregador, do exegeta, do hermeneuta, é exatamente o quê? Transpor o que aconteceu. Ele precisa atravessar uma ponte, Isso. né? Para ele ir lá no contexto bíblico, na época em que o texto foi escrito, dentro do contexto, naqueles abismos que você falou, abismo geográfico, político, econômico, social, linguístico, em muitos casos, né? Ele precisa ir lá compreender o texto no seu contexto, como os seus leitores primários entenderam aquele texto, até porque o texto foi escrito para um leitor. Então, o texto pressupõe que ele pode ser entendido. Sim. Ok? Sim. Porque se você escreve para alguém ler. Sim. Se você escreve, não quer que alguém entenda o que você escreveu, você vai escrever em forma de códigos, o que não é o caso das escrituras, né? Então o John Stott ele fala que o papel do pregador é ir lá, compreender o texto na sua origem e atravessar. Ele sai daquele mundo, o ambiente bíblico, e ele traz agora o texto para ser aplicado aqui e agora para os seus ouvintes. Então, essa construção de uma ponte entre o mundo bíblico e os nossos dias, ela é fundamental. E é interessante a gente frisar aqui que, muitas vezes, o Renan e Flaviano, as pessoas entendem que o texto bíblico, ele tinha um sentido lá atrás, e nesse processo de trazer o texto para os nossos dias, eu preciso dar uma nova roupagem, ou trazer uma nova interpretação, dar um novo sentido para o texto bíblico. Muito pelo contrário, quando nós fazemos isso, nós deixamos de trazer o ensinamento bíblico, aquilo que o Espírito Santo quis nos dizer, quando ele inspirou o autor bíblico a escrever
o texto. Isso, muito interessante. Só emendar aqui, Renan, Fica à porque vontade, tem uma pastor. coisa que, enquanto o pastor estava falando ali, pastor, eu vou lá, transponho esses abismos, mas também o pregador, ele pode, eu queria que você trabalhasse isso pra gente aqui, pro pessoal que tá ouvindo, o pregador também, ele pode tentar fazer com que porque eu fico imaginando, imagina os meninos de hoje, né? Lê lá no texto bíblico, jugo, eira, o menino é da cidade, ele é todo tecnológico. Sim. Então o pregador também, ele pode tentar levar a mente do ouvinte ali, Perfeito. àquela cultura também. Pelo menos tentar entender, olha, era assim, para que haja essa compreensão, esse entendimento. Pode? Sim, perfeito. O que a gente precisa observar nesse processo de interpretação, Flaviano, é que nós temos traduções da Bíblia. Né? E nós precisamos compreender que cada tradução, ela visa atingir um público específico. Então, se a gente pegar, por exemplo, traduções como a Almeida Corrigida e Fiel, ou a Almeida Revista e Corrigida, nós vamos perceber que ela tem uma linguagem mais robusta, uma linguagem mais erudita. Porque ela é uma tradução feita há muito tempo atrás. E naquela época, Por erudito, né, as pessoas tinham mais erudição na sua leitura. Então sim. você vai encontrar ali palavras como voz, você vai achar palavras como concupiscência, jactância, né? Hoje você já tem algumas traduções, como a NVI e a nova tradução na linguagem de hoje, que são traduções dinâmicas. A gente percebe que eles já fazem essa não vou dizer alteração, mas eles já fazem essa contextualização de palavras dentro da cultura da época, dentro da estrutura gramatical, dentro da compreensão do leitor atual. Então, inclusive, uma das etapas da boa interpretação bíblica é exatamente você investigar o sentido de palavras que você desconhece. Né? Você precisa ir ali no dicionário, você precisa marcar as palavras. Sim. Né, Renan? Se você achou uma palavra, não é vã a vossa jactância, como o apóstolo Paulo, né, ele repreende a igreja. Então, se eu não sei qual é o sentido de jactância, eu preciso, deixa eu marcar essa palavra aqui, deixa eu dar um Google aqui e falar o que é jactância. E você vai achar uma palavra sinônima, você vai falar, agora eu sei de que Paulo está falando. Então, se a gente observar esses princípios, que a gente chama de princípios hermenêuticos, porque o que é a hermenêutica? A hermenêutica é aquela ciência que propõe os métodos para se interpretar. E eu costumo dizer que a exegese, ela se diferencia da hermenêutica, porque a exegese é o processo em si. Certa vez eu usei um exemplo, uma ilustração para esclarecer para alguns irmãos essa diferença entre hermenêutica e exegese. Eu falei, olha, a hermenêutica é como um livrinho da autoescola. Ela apresenta para você as regras, como que você dirige. A exegese é você dirigindo direcionado pelas regras que você aprendeu no livro. Sim. Então, a gente precisa compreender que essa questão de observar o sentido das palavras, ela ajuda e muito a interpretar a escritura de uma maneira saudável, vamos dizer assim. Só aproveitando aqui, desculpa. E aí o que você falou antes, existe a boa e a má interpretação? Isso. Eu acho que vale a pena, né? A gente pode até falar, eu já te dou a palavra, depois a gente pode voltar nisso. Vale a pena até a gente falar o que caracteriza uma boa e uma má interpretação, ou uma interpretação correta e uma interpretação errônea das escrituras. Mas te devolvo a palavra. Então, se o senhor quiser continuar na ideia, pode continuar. Porque essa seria uma pergunta que a gente já está organizado para fazer. Depois eu volto no que eu queria falar. Até para os leitores, os ouvintes, né? O pessoal entender o que seria uma interpretação eu acho que errônea. vale a pena seguir na ideia aqui. Isso. Perfeito. Então, vamos aqui, bate pronto, né? Sim, existe a interpretação correta e a interpretação errônea das escrituras. Obviamente, antes de falar dessas duas, de quais são as diferenças, características, né? Enfim, e eu acredito que até consequências também, eu quero deixar claro aqui que eu entendo que nenhuma interpretação ela é infalível e inerrante. Nós não estamos falando aqui de perfeição na interpretação. Ótimo. Porque infalível e inerrante, suficiente, é o texto bíblico, não o intérprete. Mas nós entendemos que existe uma interpretação que preserva a verdade contida no texto bíblico, e principalmente o sentido que o autor quis dar quando ele escreveu aquele texto, entendendo que
o autor primário da Escritura é o próprio Deus, Sim. através do seu Espírito, né? Então, Deus, através do Espírito, tem uma intenção de comunicar uma mensagem. Então, se a gente parar para observar quais são as características de uma má interpretação ou de uma interpretação errônea? Algumas delas. Por exemplo, é errado, você não consegue chegar ao real sentido do texto quando você tira o texto do contexto. A gente percebe isso muito, isso acontecendo muito nos nossos dias. Muitas vezes, não só o público leigo, não só os membros da igreja, mas às vezes até pastores, eles fazem uma leitura da Bíblia como se faz uma leitura de caixinha de promessa. Então, ou seja, ele pinça um versículo do contexto, ele retira ele do contexto e em cima desse texto, fora do contexto, ele prepara um sermão ou ele tira uma doutrina ou uma aplicação ou até mesmo quando um fiel ele está lendo o texto bíblico e ele vai até a Escritura buscar orientação, o que ele faz? Ele pinça o texto do contexto e ele acaba dando o sentido errado para aquele texto. Porque eu vejo que o versículo bíblico, ele funciona, pastor Flaviano e Renan, como uma peça de um quebra-cabeça. Então imagine vocês, nós temos aqui essa mesa onde nós estamos sentados e imagine que isso aqui é um quebra-cabeça enorme. O que se forma aqui quando o quebra-cabeça está montado? Uma imagem de uma mesa. Sim. Correto? Correto. Agora, cada versículo ele funciona como uma peça. Então, quando eu pego essa peça e tiro ela do contexto, o que me sobra é dar um chute sobre qual é a imagem que o quebra-cabeça forma. Agora, quando eu vejo aquela foto dentro do contexto amplo da imagem, eu consigo afirmar que aquela peça é a parte esquerda, direita, superior ou inferior da mesa. Sim. Então, super didático, pastor. Quando a gente tira o texto do contexto, eu já tenho aí uma marca de uma interpretação errônea das Escrituras. Quando eu violo ou deixo de me preocupar com qual foi a intenção do autor bíblico, eu tenho uma interpretação errônea. Isso infelizmente, acontece muito nos nossos dias, tá? Sim. A gente precisa entender que a interpretação bíblica, ela tem uma história. E ao longo da história, o pastor Flaviano sabe disso muito bem, né? Ao longo da história, a interpretação bíblica, ela mudou. Nós temos ali no período da Idade Média, por exemplo, onde o método que prevalecia era o método alegórico. E isso acontece muito nos dias de hoje. Sim. Qual é a característica básica do método alegórico ou da interpretação alegórica? Ele busca um sentido oculto no texto, ou seja, o texto em si ele não significa nada. Eu preciso encontrar um significado que está atrás do texto. Isso é alegoria. Sim. Né? Com o período da Reforma, os reformadores, inclusive a própria Reforma foi, de fato, uma reforma hermenêutica, vamos dizer assim. Inclusive, ela parte de uma leitura e de uma interpretação, né, que Lutero faz de Romanos, Sim. capítulo 1. A gente precisa entender isso. E os reformadores, eles rompem com a interpretação alegórica e eles estabelecem, ou melhor, não estabelecem, eles retomam o método histórico-gramatical que já era exercido já ali na época dos pais apostólicos. Você tinha as duas escolas de Antioquia e de Alexandria, né? Então os reformadores eles voltam à interpretação gramática histórica. E uma das características principais do método interpretativo gramatical histórico é que o sentido do texto está na intenção do autor. Sim. Ou seja, aquilo que nós já falamos aqui, o autor bíblico ele quer comunicar uma mensagem, de tal maneira que o texto só tem um sentido. Ele Sim. pode ter várias aplicações diferentes. Eu posso pregar, o pastor Flaviano pode pregar, você pode pregar em um texto, Renan, você que nos assiste aí pode pregar em um texto e todos nós aqui podemos pregar no mesmo texto. Nós só encontraremos um único sentido no texto. Agora, aplicações nós encontraremos uma infinitude, porque a palavra de Deus é viva. Sim, né? Então, legal. Essas duas características de uma má interpretação. Eu tiro o texto do contexto, eu violo a intenção do autor e eu acrescentaria mais duas. A terceira seria, eu desconsidero outras passagens da Escritura para interpretar o versículo ou o parágrafo que eu selecionei. E a Bíblia até ajuda nisso, né? As referências cruzadas ali. Uma ferramenta fantástica que, inclusive, muitas pessoas não sabem usar. Sim. A gente pode fazer uma pesquisa e falar, se você sabe o que significa esses números aqui, eu acredito que nós vamos encontrar uma grande parcela, pastor Flaviano e Renan, de pessoas que falam assim, eu não sei.
Tem pessoas que se você falar assim, ó, vai lá em SF, você der a referência, né? Ela não vai saber que é o profeta Sofonias. Sim. Então, quando eu tiro o texto do contexto, não me preocupo com a intenção do autor. Quando eu deixo de interpretar ou de analisar uma passagem à luz de toda a escritura, o que me resta é uma má interpretação, uma interpretação totalmente pervertida do texto bíblico. Eu diria até fragmentada. Sim. Porque quando eu não considero todo o contexto da escritura, eu acabo fazendo com que um texto diga aquilo que outras passagens das escrituras condenam. É o que nós chamamos dentro da teologia, dentro da hermenêutica, da analogia da fé. Sim. Ou seja, um texto que está obscuro em uma passagem, ele precisa estar claro em outras. Sim. Ou como diz o Martinho Lutero, né? A escritura interpreta a própria escritura. Sim, e é até interessante você falar nisso quando a gente vai pregar sobre os evangelhos, por exemplo, né? Quando a gente vai pegar uma passagem nos evangelhos, é interessante e é quase que indispensável que você utilize as referências cruzadas. Para quem não sabe, aqueles numerozinhos que ficam embaixo, né? As referências bíblicas. Notas de rodapé. Isso, as notas de rodapé. Nós temos os evangelhos sinóticos, né? Você precisa consultar aquela mesma passagem nos outros evangelhos. Perfeito. também. É uma chave bíblica de interpretação bacana para quem vai pregar nos evangelhos. Perfeito. Pastor, antes de o senhor falar de uma interpretação, do que é uma interpretação bíblica correta, eu gostaria que nós exemplificássemos, já que nós estamos sendo muito didáticos, eu estou gostando disso aqui. Muito legal, muito legal. Que nós exemplificássemos, por exemplo, passagens que são muito utilizadas fora de contexto. Perfeito. Né? Por exemplo, eu vou começar colocando uma aqui, João 10:10. Né? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. O ladrão é sempre o diabo, tadinho. Sim. Né? O ladrão é sempre o diabo. E aí, pastor, é o diabo mesmo? Eu acho que assim, né? O reverendo Augusto Nicodemos, certa vez, ele falou que existem três regrinhas básicas para uma boa interpretação. E ele falou: a primeira é contexto, a segunda é contexto, a terceira é contexto. Então a gente precisa entender qual o contexto de João 10. Né? Será que Jesus está falando das obras, das artimanhas do diabo contra o povo de Deus, como ele faz lá em Efésios capítulo 6, quando ele fala, né, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, enfim. Então ele nos orienta ali a nos prevenir no que diz respeito às investidas de Satanás. Sim. Certo? Sim. Mas quando a gente olha o contexto amplo de João 10:10, Jesus está falando de falsos messias. Sim. Que vieram antes dele se afirmando ser o Messias. Porém, Jesus mostra que esses são falsos messias, são falsos mestres, ao ponto dele chegar e dizer o seguinte: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Os outros não. Os outros, quando eles viram que o bicho estava pegando para o lado deles, eles deixaram de ser o Messias. Jesus não. Jesus, ele diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, eu entendo que ali, em João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Cabe muito mais a ideia de que a igreja precisa estar atenta contra os falsos mestres e os falsos ensinos que vêm para roubar o rebanho, matar o rebanho e destruir o rebanho. E eles fazem isso através de falsos ensinos, através de doutrinas que são doutrinas de homens e não fazem parte da sã doutrina de Deus. Eu entendo que o contexto ele se assemelha mais, ele nos dá muito mais base para falar de falso ensino do que obras do diabo. E olha como isso é sutil. Me corrija se eu estou errado, pastor. Olha como isso é sutil. É errado nós dizermos que o diabo faz isso? Não. Não é errado nós dizermos que o diabo faz isso. Mas quando nós não interpretamos o texto no contexto, quando nós não temos uma boa interpretação, a gente se auto-sabota. Perfeito. A gente se rouba de ter ali um princípio correto para aplicar na nossa vida, um entendimento correto daquele texto. Então, quando a gente olha na visão macro, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, não é errado dizer que o diabo veio roubar para matar e destruir. Perfeito. Mas quando a gente diz baseado nesse texto, a gente entende ele de maneira totalmente equivocada. Exatamente. Você vê que o que acontece ali? A Bíblia fala que o diabo, ele mata, ele rouba, ele destrói. O diabo destrói famílias. Sim. O diabo rouba muitas coisas de nós. Sim. Né? Se nós não vigiarmos. Né? O diabo mata, no sentido de que não que ele tenha o controle sobre a vida e a morte,
mas ele é voraz. O apóstolo Pedro, ele define o diabo, ele fala que o diabo anda em derredor, como um leão, né? Ele não é um leão, mas ele é como um leão, é uma cópia. Ele tenta ser igual um leão, mas ele não é. Mas ele fala que o diabo é como um leão que ruge. Sim. Então nós precisamos ter isso claro. Agora, eu preciso achar esse ensino no texto correto. Exatamente. Eu preciso achar ele e me amparar no texto correto. Até porque, na minha percepção, tá? E eu acredito até, pastor Flaviano, que alguns podem até me criticar quanto a isso. Talvez você que me assiste aí pode me chamar de herege. Mas eu entendo o seguinte, na minha concepção, o texto fora do contexto deixa de ser palavra de Deus. Porque quando eu tiro o texto do contexto, eu perco a mensagem. Se eu perco a mensagem, eu perdi o evangelho ou perdi a sã doutrina. Com certeza. Pastor Flaviano, mais um texto aí que o senhor lembra que é muito utilizado e que fora do contexto é um problema sério. Tem vários. Sobre esse de João 10, nossa, o que eu já vi nos meus debates, quando eu debatia muito com o desigrejado, porque eu já vi pastor passar vergonha com esse texto. Porque a gente a gente recebe isso e vai continua com essa... Sim. E não para analisar o texto. Mas tem o caso do Filipenses lá, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso esse, naquele que me pra fortalece. mim, eu falo assim, meu Deus, como que nós tiramos a grandeza desse texto, né? Trazendo para os irmãos consumismo, materialismo e uma série de coisas que não é o que o texto diz. O texto não está falando de libertinagem. Isso. Muito pelo contrário. E muito menos de liberdade. Exato. O texto está falando de tribulações e angústias. E contentamento, né, pastor? E contentamento durante as tribulações e as angústias. Ou seja, com Cristo eu posso passar por coisas na minha vida e permanecer em paz. Porque com ele eu posso todas as coisas. O todas as coisas ali, e aí entrando naquela questão, Flaviano, que você falou da palavra, né? A gente precisa estar atento quando nós vamos ler as escrituras, que a mesma palavra, ela aparece com sentidos totalmente diferentes, dependendo do contexto. Olha a gente voltando no contexto aqui. Sim. E dependendo da passagem. Então, ou seja, a grande chave hermenêutica para entender Filipenses aí é exatamente entender o que são todas aqui. Ele está fazendo referência a o quê? Assim como Jesus, né? Ele falou, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu ia falar esse texto, né? Também. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas quais coisas? O que ele acabou de falar anteriormente. O que comer, o que vestir. Exatamente. As necessidades, né? Não é que você vai buscar o reino de Deus vou buscar o reino de Deus porque Deus vai me dar uma casa nova, uma limousine. Não. Ele vai te dar o básico para a sobrevivência, né? O pão diário de cada dia. Sim. Eu me lembrei de um aqui, eu acho que você até citou no podcast que vocês conversaram sobre desigrejados, né? É aquele ali em Mateus 18. Sim. Onde houverem dois ou três em meu nome, reunidos em meu nome, ali eu estarei. Certa vez eu estava refletindo sobre esse texto, porque eu fui convidado para pregar numa igreja, e quando começou o louvor, a pessoa que estava dirigindo, ela falou assim, irmãos, vamos orar e vamos começar, porque a palavra de Deus diz que onde houverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei, né? E depois eu fiquei meditando sobre esse texto, e eu fiquei pensando assim, mas e se tivesse só eu na igreja? Jesus não estava? E aí ele estava, Rony, vou esperar o Flaviano chegar para que eu me faça presente. Né? Então, o texto tirado do contexto, ele me leva a entender e afirmar algo que não produz edificação, não produz consolo e não produz exortação. Sim. Como a gente entende que é as características da profecia bíblica. Ela edifica, ela exorta e ela consola. Toda a escritura exorta, edifica e consola, dentro do seu contexto. Agora, veja que esse texto tirado do contexto, eu perco uma das principais doutrinas e uma das principais marcas de uma igreja saudável, que é a disciplina bíblica. Sim. Então, dentro desse contexto, Jesus está falando da disciplina bíblica. Como se deve tratar um irmão que vive em pecado. Sim. E ele chega a mostrar que a igreja tem autoridade para decidir e deliberar sobre essas coisas. Sim. E aí ele diz, aonde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou seja, aonde houver testemunhas, 2 ou 3 testemunhas, assim como era na lei de Moisés, por 2 ou 3 testemunhas, uma pessoa poderia ser condenada. Ele fala, uma vez que houver concordância na igreja,
a respeito de um determinado assunto, o Senhor Jesus Cristo está validando essa decisão. Ratificando. Então é importantíssimo nós entendermos isso, né? Ou então, como que ficaria a ideia de entre no seu quarto, né? Se não puder estar Exato. Se você entra em secreto, perfeito. Como que ficaria isso? Verdade. A gente tem que rasgar um pouquinho de Mateus ali fora. Um exemplo claro que você usou isso aí, é um exemplo claro que nós temos com essa fala sua, Renan, da analogia da fé. Ou seja, se eu digo que Mateus 18, ele está falando de dois ou três, e que logo eu entendo que sozinho, Jesus não está presente, eu violo esse texto que você falou. O texto de entrar em secreto no meu quarto para orar. Ou seja, um texto contradisse o outro. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele inspirou o texto bíblico, nós falamos aqui, ele é o autor primário do texto bíblico. E o Espírito Santo, como autor primário, ele jamais irá contradizer aquilo que ele ensinou em outras passagens. Ô pastor, eu tô com uma pergunta aqui, mas eu quero que você continue nesse ponto aí, porque tá legal demais. Mas eu quero fazer uma pergunta que Fica à vontade. não vai estar dentro do que nós preparamos aqui, tá? Mas e que é muito sério, as consequências, pastor. Perfeito. Eu quero só que você continue nessa linha aí. O que uma má interpretação pode gerar nos irmãos, nas pessoas, na vida da igreja? Perfeito. Eu queria que você abordasse isso. Isso é muito importante. Toda interpretação, ela traz consequências. Boas ou ruins. Certa vez eu ouvi o R6 Sproul Jr., ele usou uma expressão muito forte. Ele disse que toda exegese tem consequências eternas. Então, ou seja, nós vemos ali quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, e ele diz que porque os homens rejeitaram a verdade, Deus enviou um espírito sedutor para que creiam na mentira. De tal maneira que nós poderíamos dizer aqui que o falso ensino, que é um fruto da má interpretação, ele nada mais é do que um enviado de Deus para aqueles que rejeitaram a verdade. A gente pode entender isso. Mas pensando em consequências, Flaviano, eu acho que é muito sério e importantíssimo a gente trazer essa questão. Nós precisamos entender que Deus, tudo o que ele faz é através da sua palavra. Nós vemos isso em Gênesis. Deus criou todas as coisas, exceto o homem, pela sua palavra. E Deus não apenas criou através da sua palavra, ele sustenta todas as coisas através da sua palavra. Nós podemos perceber, se a gente avançar um pouquinho nas páginas das Escrituras, nós vamos perceber que Deus salva mediante a pregação da palavra. Deus santifica através da palavra. Deus edifica através da palavra. Deus produz maturidade através da palavra. E isso só para a gente citar aqui algumas, porque o nosso tempo é curto. Mas vamos pensar aqui, se Deus ele sustenta as coisas pela sua palavra, se Deus santifica pela palavra, se Deus edifica pela palavra, se Deus governa a igreja pela palavra, quando eu tenho uma má interpretação e eu estou partindo do pressuposto que a má interpretação deixa de ser palavra de Deus, ok? Quando eu tenho isso, eu tiro a ação e a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo da vida do leitor ou da vida da igreja. Quando eu faço isso, eu já posso dizer que eu tenho uma consequência trinitária aqui. Só aqui a gente já poderia encerrar o assunto de quais são as consequências. Então, ou seja, quando eu interpreto a Escritura de maneira errônea, quando tudo aquilo que nós falamos, eu tiro do contexto, eu negligencio, enfim, tudo aquilo que nós comentamos aqui, nós temos uma consequência trinitária trágica. Nós removemos, porque como que Deus vai exercer autoridade? E a única maneira que ele usa para exercer a autoridade é a sua palavra. E, infelizmente, nós vivemos numa época, né, consequências ainda do iluminismo, que é a ideia do relativismo, do subjetivismo e do pluralismo. Né? Que, na verdade, o relativismo é a negação de toda a verdade absoluta. É a ideia de eu tenho minha verdade. Exatamente. E aí é um ponto interessante, porque o relativismo ele nega a existência de uma verdade absoluta. Mas ele é autocontraditório, porque quando ele nega a existência de uma verdade absoluta, ele está afirmando uma verdade absoluta. Ou seja, a única verdade absoluta que existe é que não existe verdade absoluta. Logo, ele se contradiz aí, né? Sim. Então, isso nega a questão da verdade. Você tem o pluralismo, que nega a questão da autoridade, ou seja, não existe uma coisa que é autoridade, todas são verdades, né? Então, todas podem ser autoridade, que desemboca ali no subjetivismo, ou seja, se não há verdade absoluta, quem vai ser o padrão da verdade? Eu. Então, verdade é aquilo que eu penso. Certo? Então, quando eu tenho uma má interpretação das Escrituras, eu tomo aquilo como verdade. E eu
levo aquilo para minha vida, para aplicar na minha vida, ou então, se eu for um pregador, eu levo isso para a igreja. Então, o que acontece? Eu tiro a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo da vida da igreja. Quarto ponto, quarta consequência aqui, eu passo a pregar não a palavra, mas as minhas opiniões a respeito da palavra. Né? E aí, o que acontece? Eu perco o efeito santificador da palavra na minha vida e na vida daqueles que me ouvem. Então veja que nós estamos falando de consequências trágicas. Consequências trágicas. Um outro ponto que me vem à cabeça aqui. Nós criamos membros e igrejas imaturas quando nós não interpretamos a Escritura de uma maneira saudável, de uma maneira coerente. Um outro prejuízo e consequência que eu acredito que nós trazemos quando nós não interpretamos, isso gera falsa conversão, porque se a fé vem pelo ouvir, a qualidade daquilo que eu ouço determina a qualidade da minha fé. Sim. Eu preciso entender isso. Se aprove a Deus salvar pela loucura da pregação, eu preciso entender que a pregação, a palavra, né, o conteúdo, né, o querigma, eu preciso entender que o conteúdo da pregação é a palavra de Deus, é o evangelho, né? Vamos dizer assim. Então, se eu não interpreto o texto de uma maneira coerente, eu crio um outro evangelho. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram no quinto evangelho. Vocês já ouviram falar no quinto evangelho? O quinto... O que Augusto Nicodemus fala? Evangelicalismo? Não, eu digo assim, porque o que acontece? Você tem ali os sinópticos, né? Sim. E você tem João. E aí, certa feita, eu ouvi falar do quinto evangelho. O que é o quinto evangelho? É aquele texto que eu vou lendo na Escritura e vou marcando só os textos que me agradam. Sim. Ok? E aí, depois, se eu juntar aquilo, se eu compilar aquilo ali, eu crio o meu evangelho. Sim. E aí são as minhas interpretações, as minhas opiniões. Então eu crio falsa conversão, porque as pessoas acabam crendo naquilo que não é verdade. Elas creem na interpretação e não no que o texto diz. Isso cria falsa conversão e falsa adoração. É interessante, irmãos, eu costumo dizer lá na igreja o seguinte: o Deus bíblico é aquele que nos chama para um relacionamento com ele, mas ele também estabelece como deve ser o relacionamento. O Deus bíblico não é um Deus que nos chama para um relacionamento e faça assim, faça o que seu coração mandar. Não. Nós percebemos isso claramente no Antigo Testamento, Flaviano, quando Deus chama Moisés e dá a ele as instruções para construir o tabernáculo. Detalhadamente. Detalhadamente. Eu estava querendo dizer o seguinte: Moisés, eu estabeleço os termos que vão nortear a nossa relação. Eu entendo que se eu deixar você fazer do seu próprio coração, o seu coração é enganoso e você está morto em delitos e pecados. Então, se eu não der instrução, tudo que vai fluir de você é aquilo que está no seu coração. E aquilo que está no seu coração jamais estará em conformidade com o que eu quero, com a minha vontade, se você não for regenerado pelo meu Espírito. Um exemplo muito, muito clássico disso é o que a gente muitas vezes fala, né? Aqueles cristãos que não sabem passar pela provação. Né? Porque tem no seu quinto evangelho, né, que é só prosperidade, que é só bênção, perfeito. Que é uma vida de paz. Tá no manuscrito lá isso. Exato. Né? E aí vem uma tribulação, cadê o cristão? Até rimou, ó, pra você ver. Exato. Cadê o cristão na hora da tribulação? Imaturidade. Exato. A imaturidade que nós falamos, né? Isso. São cristãos imaturos e são árvores que jamais frutificarão, como Jesus falou na parábola do semeador. Né? São aqueles que recebem a palavra com alegria, mas quando vem a tribulação, as perseguições, eles acabam o quê? Eles morrem, porque eles ficaram presos somente naquele evangelho, naquela Bíblia, que diz que todas as coisas nos darão bem. Deus nos ama e tem um plano maravilhoso para a nossa vida, né? Uma falsa santificação, pastor. Uma falsa santificação. É o que eu disse, a perda do efeito santificador da palavra na vida do intérprete, na vida do leitor, do pregador, de todos aqueles que se envolvem com as escrituras. Então, tem essas consequências ruins da má interpretação. Agora, como eu disse, toda interpretação, até a boa, tem consequências também. Com certeza. E aqui eu acho que faz muito sentido o que o pastor Fernando falou no podcast que nós gravamos com ele. Nós falamos sobre oração, né? E ele fala que a base de uma boa oração é as escrituras. Excelente, né? Excelente. Você ora bem se você tem um bom relacionamento com as escrituras, né? E aí ele fala assim, de um jeito bem, né? De um jeito bem pra frente, fala assim, não leia as escrituras. Coma as escrituras. Perfeito. Fundamente-se nas escrituras. É isso, né? Você vê que os salmos,
Eu até achei muito interessante isso, né, que você trouxe, mas a gente poderia cantar as Escrituras. Os nossos louvores devem refletir a Bíblia. Né? Ou seja, nós podemos compor letras, sim, nós podemos, mas desde que a nossa composição ela tenha um conteúdo teológico saudável, ela seja bíblica. Sim. Né? E nós podemos cantar as Escrituras. Né? Você vê os salmos, eram cânticos do povo de Israel, né? Eles cantavam a lei de Deus, eles utilizavam os instrumentos como base para que a lei fosse proclamada, os ensinos, os mandamentos e as ordenanças do Senhor fosse proclamada. Então a gente vê que tudo orbita na palavra. Sim. Se eu tiro ela de cena ou se eu esvazio ela, eu tenho um dano muito grande e é trágico isso. Bom, tem a má, mas tem a boa, né? E acho que agora é a hora da gente... Graças a Deus. E é esse o nosso objetivo aqui, né? A gente colocou esse nome em frente, né? Se você perceber, é em frente com N e com M, né? É justamente trazendo a ideia de enfrentar os falsos ensinamentos também. Perfeito. Como? Brigando com os outros, né? Quebrando pau aí com os outros? Não é. É assim como Paulo ensinou a Tito, né? A fazer. É com a sã doutrina. Perfeito. Com a boa doutrina. Com a boa interpretação. Perfeito. Eu trouxe alguns textos que eu gostaria de usá-los aqui para fundamentar a importância da interpretação. Fica à vontade. Eu acho que vale muito a pena a gente trazer esses textos. O primeiro texto aqui, vou pegar do Antigo Testamento para o pessoal não falar que, mas isso é coisa só do Novo Testamento. Né? Não. Um texto assim, não vou falar que ele é bem conhecido, não, mas é um texto extremamente importante quando a gente vai observar a importância de se interpretar a Escritura, a importância de se ter um bom entendimento da Escritura. O primeiro texto aqui está lá em Neemias 8, de 7 a 8. O contexto aqui é que o povo voltou da Babilônia, eles reconstruíram a cidade, eles reconstruíram o templo e agora estão resgatando o culto ao Senhor. Sim. Né? Então Esdras aqui no capítulo 8, ele vai trazer, né? O povo vai se reunir, vai pedir a Esdras que traga o livro da lei e que leia o livro da lei para eles. Sim. E aí é interessante o verso 7 e 8 de Neemias 8, ele diz assim, e Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías e os levitas. Olha só, tem muitos nomes aqui. Você que nos assiste está em dúvida sobre o nome, de repente, né? Para o seu filho, sua filha que vai nascer. Não procure aí. Já que você tem um nome bíblico, essa, né? É uma sugestão para você não procurar aqui Neemias, certo? Mas é interessante que ele cita vários nomes aqui e ele cita também os levitas. E o que esses homens estavam fazendo? Eles estavam ensinando o povo a lei. Se há ensino, pressupõe que há entendimento. Olha só que coisa interessante. E aí o texto diz mais, ó. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, olha como que eles leram. Leram no livro da lei claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Olha que coisa interessante. Olha o eco de Filipe com o eunuco. Entendes o que lês? Sim. Inclusive tem um livro de hermenêutica publicado, né, do Gordon Fee e do Stuart Lee, né, a respeito de uma hermenêutica. Inclusive aconselho aí as pessoas que estão nos assistindo de adquirir esse material. Então veja que não era simplesmente uma leitura. Era uma leitura que explicava ao povo aquilo que o texto estava sendo dito. Então, é uma leitura que pressupõe interpretação. O texto tem um resultado. O texto tem um resultado. E nós vamos perceber que quando isso acontece, quando o texto é entendido, ele produz vida. E nós vamos ver exatamente isso em Neemias. Só te cortando. Não, pode continuar. Quando a gente vê isso, você percebe que nesse contexto, há mudança. Se a gente continuasse lendo aqui, você vai ver que o povo começa a chorar quando eles começam a ouvir e entender o texto bíblico. Por que eles começam a chorar? Porque eles descobrem que eles estão totalmente fora do que Deus havia ordenado para eles. Um exemplo muito parecido com este, né, é o de Josias. Quando o livro da lei é encontrado, o Ilquias vai ler, o povo, o que nós... Aí é importante, olha que legal. O pessoal não sabia que estava pecando. Percebe? É tão interessante, eles não sabiam, por falta de uma interpretação, por falta de ensinamento, não sabiam que estavam fora dos caminhos do Senhor. Então podemos dizer que dependendo da interpretação, tem gente que está achando que está fazendo a vontade de Deus e não está. Exato. Ou então Oséias, quando os sacerdotes deixaram de cumprir o seu papel,
Exato. O meu povo é muito clássico o texto. O meu povo perece por falta de conhecimento. Exatamente. E o problema não é o povo em si. Perfeito. Ou não somente o povo, né? Mas aqueles que eram responsáveis por transmitir o ensino. Perfeito. E você vê que conhecimento na escritura, ele ultrapassa o intelecto. É como a sabedoria. A sabedoria bíblica não é você ter conhecimento e saber de muitas coisas. É você, de fato, conhecer e viver aquilo que você entende. Eu vivi um tempo na Jocum e o tio Eliezer era um senhor já cabeça branca, de cabelo branco, né? E ele dizia para nós que sabedoria é o quanto eu vivo daquilo que eu conheço. Perfeito. Perfeito. Eu nunca me esqueci, nunca me esqueci. Ele falou uma vez isso numa aula que ele estava dando para nós, e ele falou: sabedoria é o quanto eu aplico ou o quanto eu vivo daquilo que eu conheço. Perfeito. Um outro texto que eu trouxe aqui é quando você lê ali o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 24, aquela conversa de Jesus com os discípulos, após a ressurreição, Jesus encontra com os discípulos no caminho de Emaús, né? Esse é o contexto. E aí chega ali no versículo 32, depois que eles reconheceram Jesus e Jesus se apartou deles, né? Eles conversando ali, eles dizem assim, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? A palavra expunha aqui é interpretar. Ou seja, olha como que eles estão dizendo. Quando Jesus interpretava a Escritura, o nosso coração ardia. Olha o efeito santificador da palavra. Olha o efeito avivador da palavra. O nosso coração ardia enquanto ele expunha a nós as Escrituras. Então veja, se eu exponho, se eu interpreto, se eu explico, eu preciso compreender antes. Porque se eu não compreendo, como eu vou explicar? Então, o conceito, o sentido do texto precisa estar claro. E nós poderíamos ficar aqui com outros textos. Nós temos nas cartas pastorais, quando Paulo escreve 1ª, 2ª Timóteo e Tito, que você citou aqui, o Renan. Olha, por exemplo, 1 Timóteo, quando Paulo escreve, ele diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado aqui poderia ser pastor, bispo, né? Enfim. Se alguém aspira a ser pastor, ser bispo, ele diz que essa obra é uma obra excelente, é uma obra honrosa, digna, né? Digna, vamos dizer assim, né? E aí ele fala assim: porém é necessário, ou seja, o desejo, ele é muito bom, ele é algo louvável, é belo, ele é lindo, porém ele estabelece alguns princípios, algumas regrinhas que precisam ser estabelecidas. Primeiro, ele diz: é necessário, portanto, que o bispo ou o pastor, né, ou presbítero, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, e aí ele traz aqui, apto para ensinar. A palavra aqui no texto grego que expressa essa ideia de apto para ensinar é que tenha boa didática. Ou seja, e é difícil você ter uma boa didática se você não compreende o que você vai ensinar. Porque quando você compreende o que você vai ensinar, quando você entende, você consegue fazer uma leitura de qual é o seu público. E aí você sabe como você vai passar aquele ensino de maneira que, se você fala para crianças, o conteúdo vai ser absorvido. Sim. Se você fala para adultos, o conteúdo vai ser absorvido. Se você fala para idosos, o conteúdo vai ser absorvido. Se você fala para pessoas jovens ou velhas, o conteúdo vai ser absorvido. Então, olha só, um dos requisitos para ser um pastor, ele tem que ser apto para ensinar. Paulo fala isso em 1 Timóteo. 2 Timóteo, ele diz também isso de uma maneira muito clara. Ele diz: ora, é necessário que o servo do Senhor, né, não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir. A mesma expressão que ele usa em 1 Timóteo. Apto para instruir. Ele tem que ter a capacidade de passar adiante a sã doutrina. Né? Ele precisa ter isso. E quando a gente vê Tito, né, um último texto aqui para nós lermos, ele diz: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, e aí ele vai citando aqui várias características que se repetem ali em Timóteo, mas ele chega lá no final do Tito 1:7, lá no versículo 9, ele diz assim: que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel. Olha só que coisa interessante. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Olha a boa interpretação. Não é apegado a qualquer palavra, é apegado à palavra fiel. E aqui, palavra fiel é um sinônimo para sã doutrina. E ele diz: de modo que tenha poder
tanto para exortar pelo reto ensino, ora, mais uma vez o ensino aparecendo aqui, como para convencer os que contradizem. Se o cristão, né, se o irmão ou o pastor, enfim, o pregador, que seja, o professor de escola dominical, ele não interpretar, não souber fazer uma boa interpretação, como que ele vai corrigir o erro? Aquilo que você falou, nós vamos sair por aí brigando com as pessoas? Não. Uma das coisas que eu aprendi durante o ministério, a caminhada, é que você corrige erros simplesmente ensinando a verdade. Exato. E não discutindo com as pessoas. Sim. Que legal. Aqui, acabou que ele acabou respondendo uma questão que a gente separou aqui, né? Mas posso emendar a pergunta que eu tava querendo falar, porque agora acho que ela se encaixa perfeito no tempo. Pastor, você falou aí, trouxe alguns dados históricos, principalmente da Idade Média, e eu quero voltar lá na Idade Média. Uhum. Porque por aproximadamente 1000 anos, né? E isso é muito importante para nós protestantes. Perfeito. Tem gente que não tem essa noção, né? Às vezes ainda é meio romano nesse aspecto da escritura. Uhum. Por 1000 anos, a interpretação, o ensino, a interpretação, na verdade, ela ficou sequestrada por um grupo de pessoas. Uhum. A liderança. Sim. E as pessoas eram até proibidas mesmo de ler a Bíblia, porque, né, tinha-se uma série de orientações da Igreja Romana para que os fiéis não tivessem esse contato com a Bíblia. Vem Lutero, e eu quero chegar, que o Lutero também, ao mesmo tempo que ele traz uma coisa legal, ele traz um problema. E é nesse problema que eu quero que você nos ajude aqui. Vem o Lutero e diz, não, o crente, ele é sacerdote. A ideia do sacerdócio universal. Uhum. Mas hoje nós temos um problema no meio do protestantismo, né? Que na verdade nem podemos chamar algumas igrejas de protestantes mais, né? Que cada um traz uma interpretação, cada um, já que já não tem mais um grupo exclusivo de intérprete, que era na época por quase 1000 anos, estou arredondando aqui, né, pastor? Mais ou menos isso. 1000 anos era a cúpula da igreja. Agora não, o crente pode interpretar. Mas, como? E aí a pergunta que nós separamos aqui, como que eu posso me tornar um bom intérprete? Para não cair nesse problema que muitas igrejas evangélicas têm caído. De algumas pessoas que não têm, às vezes, instrução, que não são aptas e nem apegadas ao ensino, estão trazendo interpretações loucas aí. E como que eu vou me tornar um bom intérprete? Para não incorrer nesse problema que Lutero trouxe. Porque, na verdade, Lutero, você entende que Lutero traz um problema. Sim. Como ele diz, qualquer um pode interpretar. Mas de que forma que eu vou interpretar? Eu acho que é isso que eu queria que você nos ajudasse. A pergunta seria essa: como que eu posso me tornar um bom intérprete? Perfeito sua colocação. Eu acredito que o que era antes da reforma também tinha problemas. Sim, muitos. Ou seja, nós não podemos simplesmente trazer para os protestantes, né, a ideia de que foi Lutero antes não tinha problema. Não. Lutero, ele abriu o sacerdócio universal, ele propôs, né? E aí abriu-se a possibilidade do crente, né, todos terem acesso e lerem a Escritura. Então, eu entendo primeiro que no período da igreja, quando a Escritura ficava restrita somente aos sacerdotes, inclusive não se tinha nem a tradução da Escritura na própria língua dos fiéis, né? Nesse período a gente tinha o seguinte problema: você tinha apenas uma interpretação, e inclusive era uma interpretação inquestionável. Isso. Então a gente precisa entender que eu acho que esse é o problema. Quando Lutero ele propõe a ideia do sacerdócio universal e da interpretação que cada fiel pode fazer, ele não está afirmando que cada um pode determinar o sentido do texto. E aí nós precisamos fazer essa distinção, porque se eu entendo que Lutero simplesmente falou assim, olha, agora vamos traduzir em todas as línguas possíveis e todo mundo pode ler, interpretar e dar o sentido que bem entender para o texto bíblico. Lutero não estava dizendo isso. O que ele estava dizendo é que a palavra de Deus precisa estar acessível a todos, porque todos os fiéis são habitados pelo Espírito Santo, portanto, eles podem ser iluminados. Aí nós precisamos fazer uma distinção entre inspiração e iluminação. Isso. O problema, Flaviano, é que hoje em dia as pessoas, elas entendem iluminação como inspiração. Em qual sentido? Eu sou inspirado por Deus para determinar o que esse texto significa. Aí eu estou beirando a loucura e a heresia. Agora, quando Lutero chega e ele propõe essa interpretação com base na iluminação que o Espírito Santo fornece para cada crente e não com base na inspiração, ele
não somente torna o texto bíblico acessível, democrático, né? Ele democratiza o texto bíblico, mas ele também abre sim o precedente para um problema. Qual é o problema? Quando o intérprete entende que a autoridade final do sentido do texto é o leitor, que é o que propõe a nova hermenêutica. Né? Nós percebemos que o método histórico gramatical ele vem da Reforma até a pós-Reforma. Depois você tem o método histórico crítico, que não se preocupa mais com o texto em si, mas sim com a história da formação do texto. Depois você tem ali, no período da pós-modernidade, a nova hermenêutica, que já é uma ruptura totalmente com o texto e com a história do texto. A nova hermenêutica está preocupada com as questões existencialistas. Logo, o foco recai no leitor e não no texto. Veja que nós estamos falando que a boa interpretação, uma das características dela é que ela preserva o sentido do autor. Se a má interpretação ela rompe com a intenção do autor, ela rompe com o contexto, a boa interpretação ela preserva a intenção do autor e ela preserva o contexto. Então, quando eu coloco o sentido do texto na mão de cada indivíduo, aí sim eu tenho o problema da questão de que Lutero abriu e democratizou a escritura. Mas Lutero nunca ensinou, e nós também não ensinamos, que cada leitor pode dar um sentido. Pelo contrário, nós já falamos aqui que o texto tem um sentido, várias aplicações. É o objetivo, né? O objetivo... A verdade é uma só. Exatamente. A gente cai de novo no subjetivismo. Exatamente. Eu não posso fazer como muitos pensam hoje, que o sentido sou eu quem dou. Não. Eu não posso fazer isso. Até porque isso seria uma coisa muito louca, porque se eu escrevo, eu tenho um propósito. Até porque o ser humano é um ser que ele não age no vazio. Ele é motivado, né, por algumas coisas. Propósito. Todo mundo escreve, todo mundo canta, todo mundo trabalha com um propósito. Se uma pessoa escreve algo com propósito, é porque ela quis atingir aquele objetivo. Agora, se eu pego aquela obra e eu posso, como leitor, chegar a uma conclusão, a um propósito totalmente diferente daquilo que o autor propôs, eu estou anulando totalmente não apenas o propósito do autor, mas a obra em si. Então, a gente precisa ficar atento quanto a isso. Agora, você falou como que eu faço para ser um bom intérprete? Eu diria aqui algumas coisas interessantes. Primeiro de tudo, entra nisso que a gente estava falando agora. A gente precisa da iluminação do Espírito Santo. A gente precisa da iluminação do Espírito Santo. Pastor, como que eu faço isso? A oração é um meio. O Espírito habita em nós, o Espírito nos ilumina, porque ele é o autor, né, das Escrituras. Então eu preciso buscar de Deus essa iluminação. Ela não é algo místico. A gente precisa falar isso aqui, porque às vezes a pessoa vai ficar assim, né? Ah, Deus me ilumina, e vai querer voltar lá no método alegórico, achar sentidos ocultos por detrás do texto. Não, o sentido do texto é o que está escrito, né? O sentido literal do texto. Então, primeiro ponto, Flaviano, para quem nos assiste agora, você que está nos vendo aí, se você precisa você quer se tornar um bom intérprete, busque iluminação do Espírito. Esse é o primeiro passo. Segundo, eu diria o seguinte, tenha apreço pela Escritura. Tenha apreço pela Escritura. Eu entendo, irmãos, que a nossa geração, ela perdeu a fome e a sede pela palavra. O apóstolo Pedro, ele escreve lá na sua carta que nós deveríamos desejar a palavra como um bebê recém-nascido deseja o leite materno. Ali a tradução literal ali do texto é desejar o leite da palavra. Literalmente é o que Pedro está dizendo ali. Então a gente precisa, eu acho que nós perdemos a fome e a sede da palavra. Né? E eu costumo dizer lá na igreja, só bebe água quem tem sede, só se alimenta quem tem fome. Se nós não tivermos apreço pela Escritura, nós não teremos boas interpretações, porque a vontade de conhecer o Senhor através da palavra, ela é fundamental para você cavar e ir em busca das pepitas que nem sempre vão estar do lado de cima. Às vezes você vai ter que mergulhar um pouquinho mais no texto bíblico para você encontrar algumas coisas, e eu acho que isso demora um pouco, mas quando a gente encontra esse caminho, quando você acha a primeira pepita, o coração arde, como os discípulos a caminho de Emaús, de uma maneira tão forte que você já não se contenta mais com o mergulho superficial. Então, busque iluminação do Espírito, tenha apreço, fome e sede, e eu diria,
o terceiro ponto aqui, e depois eu vou encerrar com uma dica assim, a dica que vale $1 milhão, né? Aprenda a ler. Aprenda a ler é a minha terceira dica. E me desculpe aqui, eu não estou criticando, né, as pessoas que estão nos assistindo aí, mas eu percebo que existe um enorme analfabetismo funcional por parte dos crentes. O analfabeto funcional é aquele que sabe ler, mas ele não interpreta, ele não entende o que ele lê, ele não consegue explicar, ele não consegue traduzir aquilo para algo prático, né? Eu me lembro de um memezinho que eu vi, não sei se vocês já viram, de uma menininha que está com uma vasilha de Todd na mão, né? E parece que ela estava aprendendo a ler, e aí eles pedem ela para soletrar, né? Para ler, e ela vai soletrando. Ela mostra assim a embalagem do Todd. Pode falar Todd no podcast? Pode. Merchan, assim? Pode. Então, o Todd vai estar... vai estar patrocinando aqui uns dias. O pessoal do Todd aí, se quiser. Né? Então, assim, ela tá com a vasilha do Todd aqui, e ela fala assim, ó, T-O-D-D-Y, Nescau. É bem interessante esse meme, eu acho que casa bem com o que eu tô querendo dizer aqui. Nós precisamos aprender a ler, coisa básica. Quando eu falo de aprender a ler, eu tô falando o seguinte, como nós falamos aqui que a Bíblia é um livro, você precisa entender o básico da gramática. Você precisa entender que a Bíblia tem verbo, tem substantivo, tem conjunção, tem oração coordenada, tem oração subordinada, você tem oração principal, oração secundária, você tem artigo definido, artigo indefinido, você tem ali uma série de coisas, você tem parágrafos, você tem pontos, pontuação. Então, aprenda a ler. E uma dica que eu dou para aprender a ler, você aprende a ler lendo. Então você busca o aparato técnico, então você pode hoje com o artifício da internet, você ali dá um Google e falar assim, ó, vou aprender um pouquinho de gramática. E aí você pode achar ali o que significa uma conjunção, exemplos, oração coordenada, subordinada, tudo isso que eu falei aqui. Isso está ao acesso das mãos. Como eu falei anteriormente, se você tiver fome e sede, você vai buscar. Tá? Hoje não tem desculpa para, mas eu não tenho acesso. Tem acesso e muito. Então você precisa aprender a ler, pega o aparato técnico, vai para o texto, mas vai para o texto sem pressa. Eu costumo dizer lá na igreja que o texto bíblico ele é como um manjar. É como aquela sobremesa, aquele pudim de leite condensado. Eu sou fã, sabe? E que não dá para você comer com aquela colher grande. Você precisa da menor colher possível para você. Você tem que ir degustando, você tem que ir sentindo o sabor. Aquilo tem que ir descendo levemente pela sua garganta. Então a gente precisa, quando eu falo de aprender a ler, a pressa ela acaba atrapalhando o processo da interpretação. É verdade. Ô, pastor, então, só no que você está falando, porque eu falei muito e ainda falo isso, a tal da leitura viciada. O caso da todas essas coisas serão acrescentadas. A gente já tá com isso na cabeça. Você já vai pro texto levando o sentido que você tem em mente. E você tá lendo ali, mas é o tal do Nescau aí. Você tá lendo, mas quem tá na sua mente aí é todas, não estas. Exato. Sim. Exato. Todas, tá aqui todas, mas lá no texto tá estas. Então é leituras viciadas que a gente chama, né? Sim, veja a importância de você se sujeitar ao texto. Você não vai pro texto para colocar um sentido, para dar um sentido para ele. Você vai para ouvir o texto falar com você. Então você precisa ter isso em mente. E isso que você falou de leituras viciadas, um ponto que eu acho que cabe aqui também, até nessa questão das dicas, não se torne um viciado em comentários. Hoje em dia eu vejo pastores, né, professores de escola bíblica que são viciados em comentários. E aí, qual que é o problema do comentário, do vício no comentário? A gente precisa ter um comentário? Sim, você precisa ter um, não. Você precisa ter vários comentários de várias correntes teológicas diferentes, né? Se for possível. Quanto maior o número de comentários você tiver e de maior tipos, né? Você tem um comentário exegético, você tem um comentário histórico-cultural e vários outros. Então, o grande problema, irmãos, Renan e Flaviano, que eu vejo nos comentários é quando o pregador ou o fiel, né, ele se torna viciado, ou seja, ele só consegue interpretar o texto bíblico a partir da exegese de outros. Qual que é o dano que isso produz? O primeiro e o mais importante, ao meu ver, ele perde o efeito santificador da palavra na vida dele, porque cada indivíduo precisa, entre aspas aqui, sujar as suas mãos com o texto bíblico. Ou seja, no sentido que ele precisa se debruçar, ele precisa buscar isso. Não tem problema nenhum você usar o comentário, mas desde que você não se torne viciado, você lê o texto bíblico,
procura se alimentar com ele e aí sim, depois você vai num comentário. Para quê? Para evitar aquela questão que a gente estava falando do subjetivismo. Porque veja bem, quando eu interpreto um texto e eu vou aplicar ele na minha vida, na vida da igreja, quando eu consulto um comentarista, nem sempre vai ser para ele me falar e me explicar o que o texto significa. Vai ser para eu conferir se a minha interpretação está correta. E quando eu faço isso e me amparo em homens que são muito mais eruditos ou que foram muito mais eruditos do que eu estou me colocando na fila daqueles grandes homens de Deus. Ou seja, eu não estou reinventando a roda. Eu estou simplesmente seguindo aquilo que os meus irmãos no passado já falavam há muito tempo. Em outras palavras, eu estou me unindo com eles. Então, essa questão de não ser viciado no comentário. E também você não está só vivendo de experiências dos outros. Perfeito. Você está tendo as suas próprias experiências. Porque antes de mais nada, Renan, o texto bíblico, ele é para mim. Nós não podemos cair no engano de pensar que esse texto aqui, esse esboço é para a igreja amanhã. Esse é o esboço para a igreja. Não, esse é o esboço para mim, no primeiro momento. Né? O Senhor precisa falar comigo. Ele precisa ferir meu coração primeiro. Ele precisa incendiar meu coração, como o Martin Lloyd Jones dizia, né? Que pregação é raciocínio pegando fogo, é teologia pegando fogo, né? Ou seja, incendeia o púlpito e os bancos pegaram fogo também. Então a gente precisa entender isso. E aquela dica do milhão que eu diria aqui, que é algo assim simples, mas é poderoso, tá bom? A gente precisa fazer perguntas pro texto. Perguntinhas básicas. Como? Por quê? Por quê? Quem? O quê? Para quem? Quando? Para quem? Se eu leio o texto e vou fazendo essas perguntas, como eu disse aqui, nós não vamos para o texto bíblico colocar o sentido no texto, como seria a exegese. Nós vamos ao texto bíblico para extrair o sentido. De tal maneira que quando nós preparamos um esboço, um estudo, nós não estamos escolhendo uma mensagem. O próprio texto me dará a mensagem. Então, se eu tenho que dar um título para um sermão, o título vai ser exatamente aquilo que a passagem está dizendo. Esse é o tema central do sermão. Isso. Então, se eu vou para ele, eu extraio o sentido. E as perguntas auxiliam muito nesse processo de interpretação. Faça perguntas, anote, marque as palavras difíceis ali, como nós já falamos, e, acima de tudo, peça a iluminação do Espírito e vamos em frente. Glória a Deus. Gente, bacana demais. Meu Deus, eu me lembrei do seminário agora. Gente, bom demais. Pastor, muito bom. Prazerão imenso tê-lo aqui conosco mais uma vez. Talvez a gente marque uma próxima oportunidade aí. Digo verdade. Porque tá borbulhando aqui de perguntas aqui. Tantas perguntas. Não, se deixar, eu falo a noite toda. Não, e eu acho que talvez seria interessante, né? Já que o propósito do nosso canal é trazer também conteúdo teológico, né? A gente poderia, talvez, numa próxima oportunidade, falar sobre pregação expositiva, né? Ótimo tema. Eu tive aula com o pastor Rony sobre pregação expositiva. Foi o cara que me incentivou a pregar, a começar eu não sou um exímio pregador expositivo ainda, mas estou me esforçando para isso, né? A gente poderia falar muito sobre pregação expositiva porque é o tipo de pregação que te leva a ir para dentro do texto mesmo. Esse é o tema, o tipo, né? O estilo de pregação. Embora eu não concorde em chamar a pregação expositiva de um estilo de pregação, o John Stott diria que pregação bíblica é pregação expositiva. Então, eu não diria, mas é um estilo de pregação, vou me permitir usar essa expressão, que realmente ela nos desafia a ir um pouco mais. Sim. Como eu falei aqui, a cavar um pouco mais e ir em busca do real sentido. E uma das coisas que eu acredito que esse tema é fundamental e importante ser tratado é que quando se prega expositivamente, o pregador ele evita temas que ele quer escolher, ele evita também não pregar em textos difíceis que ele não gostaria, e a pregação também ela deixa de ser vista, às vezes, por alguns membros, como indireta do pastor. Porque se você está pregando expositivamente em sequência num livro inteiro, se a próxima perícope, né, o próximo parágrafo, ele for falar de adultério, não tem como, não foi eu que escolhi, eu não estou dando indireta para ninguém, é o texto do dia, né? Então vamos em frente. Bacana demais. Pastor,
Eu sempre falo para todos os pastores aqui, ou para qualquer pessoa que vem aqui pra gente conversar, pra gente ter esse tempo, pra olhar para aquela câmera ali e dar o seu conselho, né? O conselho do fundo do coração. Fica à vontade. Abrir o coração. Isso. De coração para coração aqui. Dá o conselho pros nossos amigos que nos seguem, para como eles podem fazer uma boa interpretação bíblica, além daqueles que o senhor já compartilhou aqui conosco. Perfeito. Eu quero incentivar você a orar ao Senhor e pedir a Ele que desperte em você aquela sede, aquela fome que eu já falei aqui, que ela é muito importante. Buscando a iluminação do Espírito, mas o fato da gente buscar a orientação do Espírito e de rogar ao Senhor que nos dê fome e sede por compreender a palavra, por ler, meditar, né, estudar a palavra, mas também compreender a palavra, isso não significa que a gente não tenha que arregaçar as mangas e ir para cima. Então, se você realmente tem interesse em se aprofundar na palavra de Deus, você precisa investir nisso, você precisa adquirir recursos, né? E recursos aqui, eu estou falando de bons comentários, você precisa ter mais de uma versão da tradução, mais de uma tradução da Bíblia, você pode ter aí no mínimo umas 4 ou 5 versões, pode ter uma Almeida Revista e Atualizada, uma Revista e Corrigida, uma NVI, uma NTLH, né, que é a nova tradução na linguagem de hoje, enfim. Então, você precisa se esforçar para isso, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele ordena a Timóteo que ele se exercite na piedade. Então, veja, é necessário um exercício, é necessário, de fato, né, malhar como a gente faz na academia. Então, tem que malhar o coração, tem que malhar a mente, e eu tenho certeza que isso traz um benefício muito grande, muito grande. Então, se você investe na sua saúde física, por que não investir na sua saúde espiritual, malhando, né, a sua mente, o seu coração, o seu espírito, a ferro e fogo ali nas Escrituras. Então, esse é o meu conselho para você. Existem muitos materiais como esse que nós estamos produzindo aqui, que são materiais de qualidade, tantos materiais que estão disponíveis aí no YouTube, em outras redes sociais, materiais gratuitos, blogs, né, que você consegue baixar material de qualidade. Então, não perca tempo, invista no seu ministério. E, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, não negligencie o dom que há em ti. Não negligencie o dom que há em ti. Então, eu termino aqui com essas palavras. Glória a Deus. Bom demais, pastor. Muito obrigado mais uma vez pela sua estadia aqui conosco, né? Agradece a sua família lá por ter liberado aí o senhor para estar aqui conosco também. Pastor Flaviano, muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço também. É uma honra estar aqui. Foi mais uma vez um excelente podcast, viu, pastor? Graças a Deus. Glória a Deus. Tenho certeza que os irmãos vão ser de uma maneira grandiosa abençoados. Glória a Deus por isso. Amém, gente. Muito obrigado pela sua companhia aqui conosco. Não esquece, dá aquele like, aquele like. Dá o joinha lá, dá o joinha. Dá o joinha lá, dá aquele like caprichado aí pra nós, compartilha, comenta embaixo aí se você gostou desse podcast. Se você tem algo a acrescentar aí, também pode comentar aí que a gente vai estar respondendo você, tá bom? A gente tá se esforçando aí pra poder responder todos os comentários. Deus abençoe sua vida, não se esqueça. Siga em frente na sua caminhada da fé. Valeu!